Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira na Rádio Web Nogueira, a sua melhor rádio. Começa agora, hoje, dia 21 de março de 2022, o programa Ponto de Vista. Meus amigos, minhas amigas, eu como de praxe, quero agradecer a todos os novos inscritos no canal. Nós continuamos aí na nossa subida aí das inscrições, graças a vocês, graças a vocês. Então, é claro que eu tenho que agradecer a todos o esforço que vocês estão fazendo pelas inscrições aí e pedir para que continuem, tá bom? Eu tenho por volta de 5.000 amigos no Facebook, aos poucos eu estou conversando com eles e pedindo para que se direcionem então as inscrições para a página no Facebook e no YouTube. Muito importante também o engajamento de vocês aí com like, quem gosta, ou dislike, quem não gosta, e as mensagens, né? Tudo isso é bastante importante para o crescimento do nosso canal no YouTube e da página aqui do Facebook. Certo, meus amigos, minhas amigas, o programa Ponto de Vista de hoje trouxe aqui alguns tópicos. O presidente da Ucrânia, o Sr. Zelensky, o que deu no Jornal da Globo e no Estadão a respeito da guerra e do motivo da guerra, também a filiação do Sr. Geraldo Alckmin e o Telegram. Esses então são os pontos que nós vamos abordar hoje aqui no programa Ponto de Vista. E quero explicar para vocês, obviamente que quem já acompanha o canal já sabe, mas para os inscritos novos aí no canal, que o diferencial do programa Ponto de Vista é trazer as notícias que irão acontecer, os fatos que irão acontecer e gerar a partir daí então novos fatos que serão desenrolados aqui pelo programa Ponto de Vista. Vamos lá, como exemplo, eu vou dar aqui a filiação do senhor Geraldo Alckmin ao PSB 40. Eu venho dizendo isso desde setembro do ano passado, quando ninguém dizia isso. Eu dizia nos meus círculos aqui de amigos, né, que eu tenho aqui na cidade de Várzea Paulista, onde temos aqui os representantes do PSB e temos 3 vereadores eleitos pelo PSB na Câmara de Vereadores, e eu dizia para um deles, numa conversa no final do ano, em novembro, que ele tomasse cuidado, que ele não se desfiliasse do PSB. Ele estava sendo ali cogitado, né, para que ele se desfiliasse do PSB e passasse para um outro partido. Então eu disse a ele que não, que ele esperasse um pouco, que o senhor Geraldo Alckmin iria sair do PSDB e iria para o PSB, e na possibilidade aí, né, do Lula ganhar a eleição, o presidente Lula teria então como vice o presidente que era do partido desses amigos aqui, vereadores. Também, obviamente que pelo andar aí das coisas, o presidente Lula deve ser eleito, e aqui em São Paulo o Fernando Haddad deve ser eleito governador. E o Guilherme Boulos também vai conseguir a eleição dele aí, com toda certeza. Se eu não me engano, ele vai sair para senador, como eu também já havia dito há alguns meses atrás. Isso prova que o programa Ponto de Vista acerta aí nas coisas que nós reportamos aqui que irão acontecer, certo? Isso de fato aconteceu. Pois bem, vamos então falar do presidente da Ucrânia, né? Ainda sobre o assunto aqui de política. O presidente da Ucrânia aproveitou a guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia e passou a boiada, pessoal. Ele extinguiu os partidos de oposição. Vocês não ouviram essa notícia em nenhuma rádio, aí, em nenhuma rede de televisão, não é verdade? Vocês estão sabendo dessa notícia aqui no programa Ponto de Vista.
o presidente Zelensky baniu todos os partidos de oposição e até mesmo alguns que eram de situação. Aproveitou aí para tentar limpar o caminho dele aí, né, na oposição a essa guerra aí. Havia também uma guerra de narrativas, né? Como o pessoal bolsonarista, bolsominion, gosta de dizer narrativas, né? E o Zelensky estava propenso a aceitar alguns pontos lá do presidente russo, Vladimir Putin, num dia. Na verdade, ele chegou a dizer mesmo que ele estava pensando em não se filiar à OTAN. Parece que não estava muito satisfeito porque ficou sozinho na guerra, né? Serviu ali de marionete. Parece que agora a ficha dele está caindo. Isso também nós abordamos em programas anteriores. Hoje, né, parece que está caindo a ficha dele, mas também parece que está caindo muitos dólares ali, né? Rodando por ali. Porque ele dá uma entrevista no ponto, dia seguinte ele muda completamente e vai para outro ponto de vista dele lá. Isso é um sintoma de quem está realmente sendo convencido de que as coisas devem ser do jeito que lhe mandam e não do jeito que são, né? Enquanto isso, o povo da Ucrânia vai sofrendo, porque é óbvio que a guerra é errado, né? É errado você invadir um país e destruir, mas como já disse também em outros programas, o Vladimir Putin ele foi praticamente obrigado a tomar essa decisão aí de entrar lá na Ucrânia, né, e fazer essa operação especial militar, como ele disse, por conta de coisas que a OTAN fez e que o presidente dos Estados Unidos, que é quem comanda a OTAN, praticamente deixou ele sem saída. Ele foi obrigado a tomar aí essa iniciativa. E com isso o povo da Ucrânia vem sofrendo. Há notícias aí que praticamente 1/4 da população da Ucrânia tem saído, né, do país desde o começo da guerra até hoje. Esse povo vai saindo aí como pode do país, fugindo da guerra. Me parece que vai chegar aí a 10 milhões e meio de ucranianos já fugindo, né, dessa situação. É uma situação grave, mas estão certos eles de sair, eles não tem nada a ver com isso daí, certo? O presidente da Ucrânia, eu volto a dizer a vocês, ele é um marionete. Ele foi colocado lá depois do golpe que deram na Ucrânia, em que tiraram o presidente que estava lá, que não queria se filiar à OTAN, e colocaram esse atual presidente, manipulando, é claro, as coisas, né, através de eleições e tal, e é um presidente que se propõe então a seguir as orientações dos Estados Unidos. Isso está claro aí, principalmente para quem acompanha aqui o programa Ponto de Vista. Outra coisa que ficou bastante clara e que nós já dissemos anteriormente, há alguns meses atrás, e até no início mesmo da guerra, essa guerra ela tem como principal motivador a questão econômica, porque a China e a Rússia se uniram e disseram que iriam construir uma nova ordem mundial econômica, e isso realmente já aconteceu, já foi dado o pontapé inicial. Por quê? A partir daí, então os Estados Unidos, usando a OTAN e usando os aliados ali, né, os países europeus, onde eles têm negócios trilionários um com o outro e que não interessa mudar, né, não estão recebendo muito bem, não querem mudar a situação. Então fizeram com que a Rússia fosse praticamente obrigada a invadir a Ucrânia lá pela força, né, através de combates, e resolver a situação assim. Mas foi só depois de que foi anunciada aí essa união, esse união entre a Rússia e a Ucrânia, né, numa coisa assim que não tem limites, como disse o presidente chinês, o senhor
Xi Jinping, né? Seu Xi, ou Jinping, como chama o presidente Lula. Mas nós já dissemos isso aqui, né? Há vários programas atrás, que isso iria acontecer. E o que é que aconteceu? Deu errado o plano dos Estados Unidos, porque a China já conseguiu e vai conseguir mais ainda, né? Já está fazendo negócios com o petróleo na moeda chinesa, no yuan, e conseguiu lá com vários outros países, países da Arábia e tal, também que se faça negócios assim. Já tem um sistema bancário, econômico já voltado para que se tenha como manipular aí, né, essa moeda. O que vai acontecer é que a moeda chinesa vai subir bastante, certo? E provavelmente fazer frente ao dólar agora numa primeira fase, e daqui a alguns anos vai ultrapassar o dólar. Daqui a poucos anos vai ultrapassar o dólar. E os Estados Unidos ficaram então aí numa situação bastante complicada com essa atrapalhada aí do presidente, que teve que correr para a Venezuela, tomou um não, correu lá para o Irã, tomou um não e tomou alguns mísseis ali em cima da embaixada dos Estados Unidos, né, para deixar claro que eles não querem conversa nenhuma. Não foi nem atendido pelo telefone dos países ali da Arábia Saudita. E ficou assim, pessoal. Essas coisas nós dissemos lá no começo. Essa guerra é por motivos financeiros e outros motivos que são atrelados ali, né? Que levaram a então a esse confronto, que já estava previsto desde 2008. Os americanos, né, os Estados Unidos, sabiam desde 2008 que isso poderia acontecer, como também nós já dissemos em outros programas. Então, ficou assim, deu no Globo, deu no Estadão e em alguns outros jornais internacionais essa notícia, essa preocupação com o resultado da guerra, né, com o que vem trazendo aí de resultado esse confronto entre a Ucrânia e a Rússia. E essas notícias de que os chineses já estão fazendo negócios, não em petrodólar, mas negócios na moeda deles e com vários outros países, já vem se fortalecendo. Essa notícia de que a Rússia também está bastante segura na parte econômica, apesar dos americanos, dos Estados Unidos terem na mão grande, né, confiscado aí muito dinheiro, muito dólar e muito ouro russo que estavam em outros países, foram confiscados, mas isso parece que não assustou muito lá o presidente russo, que fez um pronunciamento num estádio onde tinha, segundo informações aí, mais de 150 mil pessoas e estavam lá aplaudindo ele. Enquanto o presidente da Ucrânia, numa prova, como eu disse para vocês que ele é um marionete, foi fazer pronunciamento em alguns parlamentos por aí, e foi aplaudido de pé lá nos Estados Unidos pelos republicanos e pelos democratas. Aplaudiram, vai lá, você é o cara lá, vai lá, força aí, rapaz. Mas ajuda mesmo, de fato, e com soldados, com coisas, não veio, né? Entregaram alguns equipamentos, o presidente entregou aí um fundo aí de alguns milhões de dólares, e é isso. Ó, tá aqui, se vira aí, força aí, rapaz, nós estamos batendo palma de pé para vocês aqui. Isso é uma prova, né, pessoal, de que esse Zelensky aí, ele entrou numa roubada e agora tem que colocar o povo dele em risco e o povo vai morrendo aí nesse confronto. É uma guerra que um país tem que invadir o outro país. Então os soldados morrem, são pessoas, mas como
como são soldados, então nós entendemos que os soldados morrem em guerra, tal, isso passa a ser normal. Pessoas que não são soldados também são atingidos nessa guerra e acabam morrendo, infelizmente. Por isso que eu sempre digo que essa guerra é um absurdo, não deveria acontecer. Mas está acontecendo por conta dessas questões econômicas que os Estados Unidos tentou, era o plano deles, sufocar a Rússia com sanções, com apertos econômicos ali, para que a Rússia não conseguisse desenvolver esse plano. O plano seguinte era apertar também a China, da mesma maneira como apertaram a Rússia, até tentaram falar lá, crescer para cima da China. A China deu uma lá nos Estados Unidos e falou aqui não. E rapidamente China e Rússia fizeram, então já adiantaram aí os planos aí dessa nova ordem mundial econômica. E é isso. Vamos falar agora do Telegram. O Telegram, o ministro Xandão, que tem um apelido ali de Alexandre de Moraes, ele tinha fechado, né, o Telegram aqui no Brasil. Porém, como nós também dissemos, né, parece não é muito assim, foi correto, né, porque o Telegram não estava seguindo as ordens aí, seguindo o que é correto aqui no Brasil. Não respondia lá ao Ministério da Justiça, estava dando banana para essas coisas, então não tem um contato aqui que você possa chamar para uma conversa, né? Então eles estavam deixando a coisa rolar. No Telegram, segundo informações, você encontra de tudo lá, tem venda de dinheiro falso, tem pedofilia, tem prostituição, tem assuntos de política, sempre a maioria voltada para a direita, sabe? Isso é uma coisa complicada, pessoal, lá. E é a rede aí social que o presidente usa lá para disseminar as fake news deles. E outros também usam para a disseminação de fake news. Foi por isso que foi fechado aí o Telegram. Mas era uma coisa muito assim que não deveria fazer. Foi como o Moro, por exemplo. O Moro fechou as empresas, né, de construção civil do país, desempregou milhões de pessoas por causa de suspeitas de que os diretores dessa empresa lá, os presidentes, estavam envolvidos numa suposta corrupção. Eu deveria prender essas pessoas, se tivesse de fato esse envolvimento provado na justiça, mas não fechar essas empresas, né? Da mesma maneira o Telegram. Agora também, porém, hoje o ministro já liberou o funcionamento do Telegram, porque o Telegram se comprometeu, então, excluiu algumas postagens do presidente Bolsonaro, fez ali alguns ajustes e se comprometeu a se comportar direito aí no país. Estamos de olho, vamos ver. Tá bom? Então, meus amigos, minhas amigas, esse foi o programa Ponto de Vista de hoje, que trouxe, né, rememorou aí alguns acertos e trouxe então essas notícias sobre a preocupação no recuo aí da globalização, né, como o dólar sendo a moeda forte aí do mundo, agora vai sofrer um baque muito grande. Essas notícias vocês então encontram no Estadão, no Globo e algumas revistas aí, né, no Valor Econômico. Foram locais onde eu fui pesquisar essas informações. Também vocês souberam aqui no programa sobre o Zelensky, que passou a boiada lá e excluiu os partidos de oposição. Relembraram aí o caso do Alckmin e a filiação do PSB e o Telegram. E assim, hoje, agora, infelizmente,
acaba o programa Ponto de Vista, tá bom? Mas, aqui entre nós, né? Eu estou realmente muito feliz, viu? Pela participação de vocês aí no programa. Continuem. Vamos falar aqui só entre nós aqui. Peçam para os amigos, para os familiares se inscreverem aqui no canal e também dar aí o seu engajamento aí, tá bom? Eu vou procurar colocar aqui, aqui ou aqui, não sei, o loginho do programa Ponto de Vista aqui da Rádio Web Nogueira e por aqui, assim, por aqui, as maneiras que vocês terão de entrar em contato e aonde estão os programas Ponto de Vista aí, né? Aí vai ter aqui o login do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do YouTube e coisas e que tais, como diz o meu amigo José, do Portal do José. Tá bom? Esse foi o programa Ponto de Vista de hoje com o José Antônio Nogueira, na Rádio Web Nogueira, a sua melhor rádio. Tchau, pessoal.